Nós vamos, neste momento, vamos convidar as nossas crianças à frente, nós vamos orar por elas, por nossas vidas também. Vamos orar. Todo mundo de olhinho fechado. Vamos orar nesse momento. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos mais uma vez pela bênção de estarmos reunidos mais uma vez neste dia, neste lugar que o Senhor reservou para manifestar a tua glória, reunir o teu povo, testemunhar sobre nós a glória do Senhor. Nesse momento, ó Deus, nós clamamos a tua bênção sobre a pregação da tua palavra. Que o Senhor esteja com o pastor Romildo João, que o Senhor esteja usando para o louvor da glória do Senhor, para nossa edificação, para a salvação de vidas, para a restauração de famílias. Também, Senhor, nesta área principal de comunicação, que Tu estendas as Tuas mãos de graça e misericórdia, que o Senhor sare os nossos corações, os nossos relacionamentos, que o Senhor cure e transforme o nosso falar, para que o Teu nome seja glorificado no abrir dos nossos lábios, no nosso pensamento, no nosso agir e também no nosso falar. Abençoa os nossos pequeninos, Senhor. Abençoa cada uma dessas crianças, as suas famílias representadas, os seus pais, os professores e professoras, que o Senhor possa usá-los para levar a Tua palavra como instrumentos nas mãos do Teu Espírito. Usa também, Senhor, já te pedimos, o Teu servo, pastor Romildo. Nós te oramos e te agradecemos, Pai, por tudo, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós temos o prazer e a alegria de, nesta noite, de receber o pastor Romildo João. É um prazer muito grande. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana do Centenário, é filho da nossa irmã Joselúcia, esposo da nossa irmã em Cristo, Renata. Eu vou pedir para elas ficarem de pé, elas estão aqui no meio, na parte central, a irmã Joselúcia, mãe do pastor Romildo, e Renata, sua esposa. Sejam as duas muito bem-vindas. Joselúcia já se congrega aqui conosco de um tempo, mas está com a carta presa lá na igreja do filho, a gente entende isso aí um pouquinho. Mas é uma alegria muito grande receber o pastor Romildo, além de pastor, é psicólogo também, e é um amigo, tanto ele como Renata, é um amigo de longas datas, e um pastor amigo já de muitos e muitos anos mesmo. Nós louvamos muito a Deus, e é uma amizade que edifica, que nos fortalece. A gente chora junto pelo mesmo time, a gente se alegra junto quando o time está bem, a gente fortalece um ao outro, isso faz parte da vida. E coincidentemente ou não, Solange e Renata se alegram juntas também pelo time delas, que não é o nosso. Isso nos ensina a aprendermos um pouco sobre comunicação também no lar, não é? As nossas diferenças, e aí o pastor Romildo, nós queremos que ele fique muito à vontade para tratar daquilo que Deus colocou no seu coração para nos falar nesta noite, que possamos sair daqui edificados sobre a palavra do Senhor. Deus o abençoe. Boa noite, meus irmãos. Esse boa noite foi bem desanimador, né? Boa noite, irmãos. A glória chega meio e meio mais, né? A graça, a misericórdia e a paz do Senhor, nosso Deus, seja sobre a vida de cada um de vocês nesta noite. Irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui. Como bem disse o pastor Petrônio, nós somos amigos já de longas datas. Vou nem dizer o tempo, que já tem mais de 30 anos, mais ou menos, mais de 30 anos. E uma boa amizade daquelas que a Bíblia diz, né, que são amigos mais chegados que irmãos. Porque nas horas que a gente precisa de um colega, não só de um pastor, mas de um colega, a gente sabe que a gente pode chegar junto, a gente pode se abrir, a gente pode chorar, a gente pode se alegrar. E Petrônio é esse colega, Petrônio e Solange, né? Nós temos caminhado juntos durante muitos anos. Só 18 anos já retornamos para cá, para Recife, 18 anos que a gente tem pastoreado a Igreja do Centenário. Já fui reeleito esse ano, o ano passado, para mais 5 anos. Então, acho que mais ou menos uns 20
2 anos, mais ou menos, vou ficar pastoreando lá. Não sei daqui para frente como é que vai ser, mas isso é com Deus, Ele é quem sabe, não é? Eu só quero glorificar a Deus por isso, glorificar a Deus por estar aqui, por esse convite que nos honra, não é? E rever pessoas queridas, né? Irmãos que nós crescemos juntos, estudamos juntos, alguns colegas de classe, outros de igreja, não é? Muito bom poder rever cada um de vocês, colegas de classe, não é? Muitas histórias para contar, né, Bill? Mas isso é passado, né? Glória a Deus por isso. Mas é muito bom poder estar aqui, de forma que eu me sinto muito em casa, irmãos. Também essa não é a primeira vez que eu estou aqui, já estive aqui outras vezes, os irmãos devem lembrar um pouquinho de mim, né? Então é com muita alegria que nós estamos, e o nosso desejo nesta noite é que Deus possa falar ao seu coração. Eu só quero ser um instrumento nas mãos de Deus, para que Deus possa edificar a sua vida, nesse tema que é tão importante, né? Um tema que às vezes a gente pensa que não é necessário, né? Que nós já sabemos, já ouvimos tanto, mas que nós continuamos falhando, continuamos errando. Daí a necessidade de, mais uma vez, a igreja tratar sobre esse tema, né? Esse tema de restaurar, tempo de restaurar a comunicação, né, na família. Então, irmãos, talvez você tenha algumas coisas que fazer amanhã, algumas preocupações para resolver. Eu queria pedir que você tentasse esquecer um pouquinho dessas coisas e trazer sua mente para cá, para esse momento, e deixar que Deus fale ao seu coração, deixar que Deus possa, de fato, edificar a sua vida nesta noite. Amém? Irmãos, eu quero ler texto da carta de Paulo a Tiago, capítulo 1, o versículo 19, um versículo apenas, mas um versículo que vai nos inspirar algumas verdades muito importantes para a nossa reflexão nesta noite. Epístola de Tiago, capítulo 1, apenas o verso 19. Amém? A palavra de Deus diz assim, meus irmãos: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas tardio para falar e tardio para ficar irado. Baixe sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, te adorando, glorificando o teu nome, Senhor. O Senhor nos escolheu e nos chamou com esse propósito, mas também é o nosso desejo, Senhor, de poder ouvir a tua voz. Ó Deus, que o teu Espírito nos ilumine, que a tua palavra se revele, que nós possamos entendê-la mais do que as palavras que acabamos de ler, Senhor. Que a tua palavra seja o nosso lenitivo de vida, que a tua palavra, Senhor, nos inspire a mudar, Senhor Deus, a forma como temos vivido os nossos relacionamentos familiares. Ó Deus, dá-nos a iluminação do teu Espírito nesta noite, Senhor. Queremos estar escondido atrás da cruz de Cristo, queremos que o Senhor fale, apesar de mim, Senhor. Não sou nada, Senhor. Então usa-nos apenas como um instrumento para manifestar a tua glória e edificar a tua igreja, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, apesar de vivermos a era da informação e da facilidade, de fato, em acessar os meios de comunicação que nós temos assistido, para nossa vergonha e, obviamente, para nossa tristeza, a decadência da comunicação. Isso é notório, não é? Diante das mídias sociais que nós temos hoje, mas isso é notório principalmente na vida familiar, lamentavelmente, e na vida familiar de muitos de nós. Somos cristãos, somos crentes, servos de Deus, que conhecemos a palavra de Deus já há tanto tempo, e bem sabemos que um dos grandes segredos para uma família bem-sucedida é, claro, viver à luz da palavra de Deus, mas manter uma boa conversação, né? Manter uma boa comunicação dentro da nossa própria casa. Para isso, vários livros chamam a nossa atenção para essa questão. Pastores, palestrantes pregam em congressos e em retiro de casais sobre as virtudes de uma boa comunicação no lar.
Mas ainda assim, irmãos, existem pessoas, e eu poderia citar as mulheres, por exemplo, as esposas, grande maioria delas, reclamam com razão de seus cônjuges e cobram deles, não é, um diálogo, cobram deles uma conversa, não é? Cobram deles que conversem mais, que falem mais. Na verdade, ou eu estou exagerando, não é? Pelo menos é isso que eu tenho visto, talvez aqui não, porque aqui é uma igreja diferente, né? O pastor Petrônio é o pastor, mas lá no Centenário é assim. Quantas e quantas vezes eu faço o gabinete pastoral com várias mulheres e as irmãs dizendo a mesma coisa. Ainda semana passada eu estava no gabinete pastoral com uma irmã da nossa igreja que pediu para reunir com os presbíteros e comigo, para a gente poder conversar, porque ela queria falar exatamente, ela disse, eu estou pedindo a ajuda de vocês, eu estou pedindo a ajuda do conselho, e eu já tinha conversado com eles várias vezes, né? Eu estou pedindo a ajuda de vocês, eu não sei mais o que é que eu faço, né? Porque não existe diálogo, não há conversa entre a gente, e tem sido muito difícil, eu já não sei mais o que fazer, e eu quero pedir a ajuda de vocês, né? Então estou falando de algo que realmente é real. Talvez só aconteça no Centenário, talvez não aconteça aqui, mas isso de fato acontece. Meus irmãos, a comunicação é de vital importância e ela precisa ser de fato prioridade em nossos relacionamentos, principalmente dentro da nossa casa. Tem que haver diálogo. A porta, eu costumo dizer que a porta da comunicação ela tem que estar sempre aberta, não é? Nos relacionamentos familiares. Com a esposa, com o marido, os filhos, os pais com os filhos e vice-versa. Essa porta da comunicação, ela nunca pode estar fechada, não pode ser uma janelinha, não pode ser um postigo, não pode ser uma greta, tem que ser uma porta escancarada, não é, para a gente conversar sobre as coisas boas, sobre as coisas ruins, sobre as conquistas, sobre as tristezas, sobre as alegrias, enfim, conversar sobre tudo. E nós bem sabemos que o segredo de uma boa comunicação não se resume apenas em enviar e receber mensagens, não é? E ontem eu estava ouvindo uma cliente minha do consultório, ela mandou uma mensagem para mim, aliás, mandou vários áudios, acho que foi uns 7, 8 áudios, eu estava ouvindo e ela estava questionando exatamente isso. Ela estava dizendo que a noiva, estava dizendo que eles tinham viajado, estava na casa da familiar dele, e eles sempre fazem devocional entre eles, só que eles fazem, como não são casados, claro, fazem separadamente, cada um na sua casa, e eles fazem pelo celular, não é muito comum entre os jovens hoje, então eles fazem ali pelo celular. E eles estavam tendo a oportunidade de estarem na mesma casa, estarem juntos, porque estavam viajando na cidade da família dele, do interior, e aí ela queria fazer o devocional, exatamente aproveitar eles ali para ficarem na sala, ou no terraço, aproveitar para fazer a devocional juntos, e ele preferiu fazer a devocional, ele no quarto onde ele ia dormir, e ela no quarto onde ela ia dormir. Ela ficou indignada com isso, né? E aí falou um monte de coisa, desabafou comigo um monte de coisa, eu tentei acalmá-la um pouco, né, dando algumas orientações, e amanhã, se Deus quiser, eu atendo ela para ouvir quais são as suas queixas, não é? Mas eu estou falando de algo que realmente acontece, não é? Comunicação não é só enviar e receber mensagem, não é? E por esta causa, irmãos, a gente precisamos fazer isso de fato com qualidade, porque nós nos comunicamos de diversas formas, não é? Não somente pela linguagem falada ou escrita, mas a gente se comunica também, obviamente, pela linguagem corporal, pelo olhar, não é? Por diversas maneiras. Então, nossa comunicação, ela só é bem sucedida quando a outra pessoa consegue compreender o que o outro de fato está falando. Comunicação é isso. Comunicação não é só falar, não é só escrever, mas é a gente poder entender aquilo que o outro está falando, aquilo que o outro está comunicando para a gente. Isso que é muito importante e a gente não pode esquecer isso, né? John Drescher é um escritor americano, publica vários livros aí sobre esse tema, e ele falando exatamente sobre o colapso, né, da família, em ter como causa principal a dificuldade desse diálogo, dessa comunicação com relação aos seus membros. Ele diz, abre aspas, o colapso na família começa invariavelmente com alguma forma de falha na comunicação. E é isso mesmo, os problemas da comunicação
se dão exatamente porque houve alguma falha, alguém não nos comunicou direito, alguém não se fez entender de fato como deveria fazer entender, né? E aí, em decorrência disso, desculpa, em decorrência dessa falha de comunicação, obviamente vão acontecer alguns problemas, não é? E aí alguns erros começam a acontecer nessa falha de comunicação. E eu queria apenas citar alguns aqui. Por exemplo, falar o que é certo, mas na hora errada. Quando a gente fala o que é certo, mas no momento errado, isso gera problema na comunicação, não é? A pessoa não vai conseguir talvez entender direito. E muitas vezes todos nós fazemos isso. Às vezes os homens fazem isso, as mulheres também falam em momentos inoportunos, né? Ou para os maridos, ou para os filhos, ou para os pais. Então a gente precisa saber qual é a hora certa de falar, não é? Um outro problema, às vezes, que nós percebemos é falar quando nós deveríamos ouvir e ficar calados. Então, desse jeito também vai haver problema na comunicação, não é? Então não era a hora oportuna, você falou, quando na verdade você deveria muito mais era ouvir e ficar calado. O outro erro que a gente comete é falar o que é certo, mas na hora errada, né? Falar o que é certo na hora errada é um problema, mesmo que seja certo, mas você está falando no momento errado. Outro erro é ficar em silêncio quando você deveria falar. Não vou falar não, vou ficar calado. Mas se é a hora de falar, então fale. Então, muitas vezes, essas pequenas falhas que todos nós, às vezes, comentamos, e é claro que a gente não comete isso adrede, né? A gente não faz isso de propósito, a gente faz isso, às vezes, inconsciente, às vezes a gente faz isso sem querer, não é para ofender, não é para magoar, mas acabamos metendo os pés pelas mãos, e isso, sem dúvida, vai atrapalhar e vai prejudicar a nossa comunicação, não é? E aí nós temos várias recomendações de Paulo, não é, aos Colossenses, como já foi lido: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Da nossa boca não deve sair palavras torpes, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade de cada um, e transmitir graça aos que a ouvem. Devemos de ter linguagem sadia, sã, irrepreensível, não é? E também aprender como o Tiago está nos dizendo, não é? Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas tardio para falar e tardio para se irar. Então, meus irmãos, a comunicação entre seus membros é a coisa mais importante, não é? Uma das coisas mais importantes na vida familiar. E aí muitos males, conflitos e até algumas tragédias seriam evitadas se nós conseguíssemos desfrutar de uma boa comunicação dentro da nossa família, não é? Dentro dos nossos lares. E, infelizmente, não são poucos os lares onde esse valor se perdeu ou está sob grande risco, não é? E toda família enfrenta desafios assim. São várias as áreas que uma família enfrenta tempestades, de modo geral, não é? Porém, não são as lutas que derrubam esses lares, mas sim a falta de habilidade de enfrentá-las. E dentre essas habilidades está, sem dúvida alguma, a mais importante, que é o diálogo, não é? E se não houver um bom diálogo, irmãos, os nossos lares fracassam, não é? E este é, sem dúvida, um valor importantíssimo que precisa ser resgatado e preservado em nossas famílias. Então, diante dessa introdução, fiquei pensando como a gente deveria abordar essa questão, não é? E a pergunta que me veio à mente foi: o que eu devo fazer, não é? O que fazer para restaurar a comunicação em família? Não é? Se o tema é família, tempo de restaurar a comunicação, então o que eu devo fazer? O que nós devemos fazer? Desculpa, irmãos. Eu gosto de tomar muita água quando estou pregando, tá? Então, aqui eu estou em casa, tá certo? Eu sempre bebo bastante água quando prego. Então, o que eu devo fazer? O que eu preciso fazer? O que você precisa fazer para que a gente consigamos de fato restaurar a comunicação dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, na nossa família, com os nossos filhos, com o marido, seja lá com quem for, não é?
eu pensei pelo menos 3 coisas importantes, tá? 3 coisas muito simples, que eu acredito que nenhum de nós vamos esquecer, não é? 3 coisas muito simples. A primeira é que a gente precisa treinar os nossos ouvidos para ouvir corretamente, não é? Treinar o ouvido para a gente ouvir corretamente. Quando a gente faz o curso de psicologia, eu, Dani aqui já fizemos, não é? A gente passa pelo menos uns 6 meses só treinando a escuta, aprendendo a ouvir, aprendendo a tentar ver os detalhes daquilo que está sendo dito, perceber as nuances da fala, daquilo que angustia, daquilo que traz sofrimento, daquilo que de fato traz dor para a vida daquela pessoa. Então a gente fica ali, só ouvindo e anotando, ouvindo e anotando. A gente não fala quase nada, é só para ouvir e anotar, para depois trazer todas as informações para o nosso supervisor, né, que nos acompanha. Então, a primeira coisa, acho que mais importante, é a gente treinar os nossos ouvidos. É por isso que Tiago está dizendo que nós devemos ser tardio para, cada um esteja pronto para ouvir. Tiago está nos dizendo isso, nós devemos estar prontos para ouvir. Talvez você pense, mas pastor, eu tenho ouvidos tão bons, né? Eu costumo dizer lá em casa que a Renata tem ouvido de tuberculose, né? Que elas conseguem ouvir tudo. Você fala bem baixinho, ela, eu estou ouvindo daqui, vocês estão falando aí, viu? Né? Então a gente precisa desenvolver essa capacidade, de fato, de ouvir e ouvir bem. E você pode dizer, mas pastor, eu escuto, eu tenho ouvidos e eu sempre escuto. Mas não é, meus irmãos, uma escuta mecânica. Não é aquela escuta que a gente ouve o barulho, que a gente ouve o ruído, que a gente ouve de fato o que está acontecendo, não é? Não é assim que funciona. Não é essa escuta espontânea, né, do nosso aparelho auditivo, né? Deus não precisaria mandar, por exemplo, à igreja de Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, à sua igreja. Então, é muito mais do que simplesmente escutar alguma coisa, alguma voz, aquilo que está sendo dito para a gente, não é? Isso significa que nós temos que aprender a ouvir de forma esclarecedora, a fim de poder ouvir a verdade, e não apenas aquilo que a gente deseja ouvir, aquilo que a gente quer ouvir. Porque muitas vezes a gente precisa, na verdade, ouvir o sentimento, e não o ruído, não é? A gente precisa ouvir o discurso e não simplesmente as palavras. E para isso a gente precisa treinar bem o nosso ouvido. Então, irmãos, eu não sei se vocês conseguem perceber o que eu estou dizendo, né? Porque muitas vezes um pequeno mal-entendido, numa conversa em família, isso pode gerar um conflito tão grande, né? Já aconteceu isso na família de vocês? Não? Ou só na minha? Acho que só na minha, né? Na de vocês não acontece essas coisas não, né? Coisa boa. Mas às vezes uma palavra, né, que alguém ouviu de forma que não colou muito bem, ele faz uma confusão, e não foi isso que eu queria dizer. Ainda mais hoje em dia com esse negócio de WhatsApp, né, que a gente manda as mensagens, e aí quem vai lê do jeito que quer, entende do jeito que quer, escuta do jeito que quer, e aí você fala num tom, a pessoa interpreta no outro tom, lê de outra maneira, né? Tem uma percepção completamente diferente. O pior, irmãos, é que depois do mal entendido, esse mal entendido se transforma numa discussão tão grande, mas tão acalorada, não é? As emoções são tão elevadas, e aí ninguém consegue mais entender ninguém, porque fica uma verdadeira bagunça, desordem, aí ninguém consegue entender, aí fica mágoa, fica chateação, fica simplesmente porque alguma coisa não foi ouvida de forma como deveria ter sido ouvido. E aí normalmente as desculpas que ouvimos das pessoas, que elas não se esforçam muito nesse diálogo, né, para ouvir bem. Por exemplo, a gente escuta dos maridos, né? Eu escuto muito isso dos maridos. Por exemplo, não dá para conversar com minha mulher. Ela fala muito e fala o tempo todo, quase não me deixa falar, e ainda por cima, ainda entende tudo que eu estou falando de forma errada, né? É assim, muitos maridos falam e dizem exatamente essas coisas, já as esposas dizem o contrário. Não dá para conversar com meu marido, ele fica calado, me deixa sozinha falando, e quando eu termino de falar, ele volta a fazer o que estava fazendo, como se a gente não tivesse falado absolutamente nada. Parece que eu estava falando com as paredes, pastor. É ou não é assim?
Então, percebe que há sempre algum ruído, algum problema que não faz com que a gente escute bem aquilo que está sendo dito. Isso também acontece com os pais em relação aos filhos, né? Muitas vezes a gente fala para o filho que o filho não nos ouve, que ele não tem paciência para ouvir os conselhos dos pais, né? Que ele está sempre ansioso, irritado, para terminar logo aquela conversa, porque ele não tem paciência para ouvir aquilo que porque o pai é quadrado, porque o pai é retrógrado, porque o pai não sabe, não entende, não é? Como é a vivência de hoje, como é que se entende as coisas hoje, não é? E ao invés de abrir o coração e colocar para fora, na verdade, o que ele precisa, ele responde muitas vezes, os filhos respondem muitas vezes de forma monossilábicas, né? Sim, não, tá, sim, baixa a cabeça, levanta, abre os olhos, tá, é ou não é? E aí a comunicação fica realmente difícil. E os filhos, por suas vezes, também dizem em relação aos pais, né? Meus pais não me entendem, porque eles não prestam atenção ao que eu estou falando, né? Parece que aquilo que os filhos falam, os pais também não conseguem perceber ou entender de fato aquilo que eles querem dizer. E aí eles dizem, eu nem termino de falar, e ele já começa a criticar o que eu estava falando, o que eu ia dizer, não é? E em geral, irmãos, é assim que se comportam as famílias quando o assunto é diálogo, não é? Mas veja bem, o texto é muito claro. O texto nos diz claramente que nós devemos estar prontos para ouvir. E veja bem, irmãos, veja a importância do ouvir, porque Deus nos deu o quê? 2 ouvidos e uma boca somente. Ora, se nós temos 2 ouvidos, é porque ouvir é muito mais importante do que falar. E o que nós precisamos fazer nada mais é do que treinar o nosso ouvido para que a gente consiga captar de fato a mensagem que o outro deseja passar. Então escute. Deus lhe deu 2 ouvidos para você parar a ouvir. Desliga a televisão, fecha o celular, não é? Enfim, mas olha para o olho do outro, olha para o olhar do outro, olha para a boca do outro, vê o que o outro está dizendo, para que você possa entender perfeitamente aquilo que ele está tentando falar, para você comunicar com você. E meus irmãos, e quando isso acontece, perceba que os vínculos familiares, eles se estreitam. Quando a gente se faz entendido, quando a gente é ouvido, quando a gente é aceito, é compreendido pelo membro da nossa família, as relações se fortalecem. E nós sabemos muito bem que tem um ditado que diz que falar é prata e ouvir é ouro. E aí a orientação clara que Tiago nos dá é que nós devemos estar prontos para ouvir aquilo que o nosso filho, a nossa esposa, o nosso marido, não é? Esteja de fato falando para cada um de nós. Então essa é a primeira coisa. Treine o seu ouvido para ouvir. Treine o seu ouvido para ouvir o seu filho, para ouvir a sua esposa, para ouvir o seu marido, para ouvir os seus pais. Isso é muito importante, irmãos. A restauração da comunicação da família, ela só vai se dar se você parar para ouvir. Escute aquilo que o seu cônjuge, aquilo que o seu filho, a sua esposa ou seus pais estão falando para você. Isso vai fazer grande diferença e você vai perceber. É por isso que Tiago está dizendo, esteja pronto para ouvir. Então ouça atentamente, pare, olhe para ele, dedique a sua atenção para aquilo que está sendo dito, para aquilo que está sendo falado, para que você possa de fato compreender. Eu acredito que essa é a primeira coisa importante que a gente tem que fazer. A segunda, se de um lado a gente precisa ouvir, não é? A gente precisa aprender a ouvir, a escutar, a gente também, para escutar, a gente tem que aprender a ficar calado, ficar em silêncio, em favor da harmonia familiar. Então a gente vai ouvir. A segunda coisa, faça silêncio, cale a sua boca, não fale. E eu vejo que o silêncio é uma ferramenta poderosa na comunicação. Ele pode ser utilizado para o bem, o silêncio, como pode ser usado também para o mal. Por exemplo, quem faz silêncio, recusando a expressar seus sentimentos somente para frustrar o outro, está fazendo isso para prejudicar.
não é verdade? Então, se você fica em silêncio apenas para frustrar os desígnios do outro, o desejo do outro, a vontade do outro, então você está fazendo isso para o mal. E não é para esse tipo de coisa que a gente tem que ficar em silêncio. É um tolo, não é quem age dessa forma, quem pratica dessa forma a comunicação. Mas quem sabe se calar na hora certa, a Bíblia diz que é um sábio. Provérbios capítulo 17, verso 8 diz assim: até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar com a boca calada, com a boca fechada. Até um tolo se passa por sábio e inteligente se ele ficar simplesmente, calar a sua boca. A hora certa de se calar, irmãos, é aquela hora em que o que você vai dizer fará piorar a situação. Sabe aquela hora da discussão, daquela hora da conversa, ou até que não seja discussão, mas seja uma conversa, mas aquilo que você for falar vai ofender, vai magoar, vai ferir, então cala sua boca, não fala, porque isso vai quebrar a comunicação entre vocês, não é? Ou quando você não tiver certeza do que vai falar, se você não tem certeza, não sabe ainda o que vai falar, então fique calado, não diga nada, só escute, né? Fique em silêncio. Ou quando você estiver emocionalmente desequilibrado, sabe aquela hora que a gente está com raiva, que a gente quer jogar o copo no chão, que a gente quer, sei lá, sair, bater a porta, enfim, dar as costas e ir embora. Nessa hora que você está completamente chateado, aborrecido, irritado, não fale nada, fique calado. Você vai ver que o quanto isso vai ser bom na comunicação entre você e sua família. Aquele ponto em que você não consegue nem articular as palavras direito. Ou ainda quando a outra pessoa, a outra não é você, mas o seu filho, a sua esposa ou o seu marido estiver emocionalmente abalado, a ponto de não conseguir manter uma conexão, um diálogo com você, então fique você calado. Porque talvez aquilo que você vai dizer, vai falar, vai sair talvez tão ofensivo, vai suscitar mais ira, mais raiva, mais rancor. E aí vai ser um desastre. E ainda Provérbios capítulo 29, versículo 11 diz assim: o tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e se domina. E olha, irmãos, eu vou dizer, isso não é fácil não, tem que treinar, entendeu? Tem que treinar. Eu que o diga, que eu sou um carinha meio... Já melhorei muito, né? Mas ainda tem muito para melhorar, né, meu amor? Mas já melhorei muito. Mas eu sou um cara meio explosivo, mas Deus tem me dado muita prova, e eu tenho me esforçado para tentar exatamente, eu não estou querendo ser simplista aqui, dizer que é fácil fazer essas coisas, não é, é muito difícil, é extremamente desafiador para nós, e muitas vezes quando nós achamos que temos a razão, não é? Que estamos certos naquilo que nós estamos dizendo, achamos que temos certeza absoluta daquilo que de fato queremos falar, estamos dizendo e tal, etc. Mas não, irmão. Muitas vezes é muito melhor você, cala a sua boca, deixa ela achar que ela está certa, que ela tem razão, que ela é a dona da verdade, ou que ele, se fosse o filho, ou que ele ou ela, se fosse o pai ou se fosse sua mãe, deixa eles acharem, não tem problema, mas cala, é muito melhor calar. Não é? Meus irmãos, a gente olha para a vida de Jesus e ele, como sempre, serve de melhor exemplo para nós. Em muitas ocasiões, Jesus Cristo se retirava do meio da multidão e procurava um lugar deserto, e lá ele permanecia em silêncio diante de Deus. Jesus ia para lugares desertos e orava e buscava a presença do Senhor. Esse retiro de Jesus em silêncio para orar confere exatamente ao cônjuge, ou aos filhos, ou aos pais, o poder, irmãos, de a gente poder lidar melhor com as crises que nós enfrentamos e com os problemas de comunicação que nós enfrentamos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Precisamos muitas vezes dentro de casa ter um período de fato de silêncio, da gente se retirar para orar. A mulher falou, ou o marido falou, ou o filho falou, ou os pais falou alguma coisa para você. Escuta, quando acabar,
Vai orar. Senhor, me dá sabedoria, me diz o que eu tenho que dizer. Senhor, trabalha a minha vida, né? Senhor, como é que eu vou lidar com isso? Será que ela tem razão? Será que o errado sou eu mesmo? Senhor, me mostra a luz da tua palavra, trata o meu coração, trata a minha vida, me molda, Senhor. Eu quero ser bênção para minha esposa, ou para o meu marido, ou para os meus pais, ou para os meus filhos. Então, sabe, guarda silêncio e vai orar. Eu acredito, irmãos, que nem tudo se resolve falando. Veja, eu não estou contradizendo o que eu falei anteriormente, né? A porta da comunicação tem que estar sempre aberta. Mas, como eu falei, existe a hora certa de falar e existe a hora certa de calar também. E se nós queremos manter uma boa comunicação, é importante que a gente entenda que nem tudo se resolve só quando a gente fala. Às vezes também começa a se resolver quando a gente guarda silêncio e depois a gente vai orar um pouquinho, né? Muitas vezes, irmãos, é a oração que principia o resultado que precisamos num embate entre os membros da família. E a gente não pode esquecer disso. Nós somos servos de Deus. As nossas lutas, nós travamos muitas vezes de joelhos, orando, na presença do Senhor. Afinal de contas, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e aí literalmente contra os membros da nossa família, contra o nosso próprio sangue, contra a esposa. Sua esposa não é sua inimiga, seu marido não é seu inimigo, seus filhos não são seus inimigos, né? Seus pais não são seus inimigos. Então é necessário muitas vezes a gente travar certas lutas, né, familiares, mas em silêncio, orando, buscando a presença do Senhor. E eu acredito, irmãos, que o segredo dos grandes casamentos, e casamentos longevos e prazerosos, desses relacionamentos ajustados entre os pais, entre os filhos, né, é exatamente o esforço que eles fazem para melhorar essa comunicação a cada dia. E muitas vezes, quando eles, de modo geral, precisam muitas vezes ter que ficar em silêncio. E isso passa pelo entendimento dessas pessoas, que é um entendimento da Bíblia, que há um tempo determinado para cada coisa. Inclusive, Salomão vai nos dizer que há o tempo também da gente ficar em silêncio. Eclesiastes capítulo 3, versículo 7. Tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Então, guardar silêncio, meus irmãos, sem dúvida, vai restaurar, em muitas situações, a comunicação na família de vocês. Treinem os ouvidos para ouvir e fechem a boca, muitas vezes. Perceba o tempo, a hora de você calar-se. E você, enquanto está calado, ora. Pede a Deus para tratar teu coração, ou o coração do teu cônjuge, ou dos teus filhos, ou dos teus pais. Mas fique em silêncio muitas vezes. E você vai ver quanto a comunicação vai melhorar dentro da sua casa, dentro do seu lar, na sua família. E a terceira e última maneira é, finalmente, a gente aprender a falar de modo que a gente consiga se comunicar, porque não é só falar, né? Então, primeiro a gente tem que aprender a ouvir, depois a gente tem que aprender a ficar calado, mas é claro que a gente tem que falar, né? Mas a gente tem que falar, não é falar pelos cotovelos, falar não é falar de qualquer jeito, né? Falar é fundamental na comunicação. Mas preste bem atenção, há muitas vezes fala que não gera comunicação, tá? Então é importante a gente lembrar que comunicação não é o que falamos, comunicação é aquilo que o outro escuta. Os irmãos entendem isso? Comunicar não é só o que eu falo, comunicar é fazer-se entendido, amém? É fazer com que o outro entenda aquilo que você está falando. Aí sim é comunicação. Então a gente consegue entender que é isso que Paulo está dizendo aqui, né? A gente precisa entender que a maneira como nós nos comunicamos, a maneira como nós nos expressamos, a maneira como nós falamos para os nossos cônjuges, filhos ou para os nossos pais,
é o que de fato é importante. E quantas vezes a gente escuta o pai, a mãe dizendo, cansei de falar com esse menino, ou cansei de falar com minha mulher, estou cansado, cansei de falar com meu marido sobre esse assunto, não adianta, estou perdendo meu tempo, não é? Não adianta mais. E a gente não pode simplesmente ficar falando, nós temos que falar, meus irmãos, com sabedoria, temos que falar com prudência, não é? Você já viu alguém que é precipitado no falar? Alguém que você quer falar, que quando você vai falar alguma coisa, ele interrompe você e fala, sem que você nem termine o que você está querendo dizer? Já viu gente assim? Você quer falar com aquela pessoa, você está falando, não, mas eu já sei o que você vai falar. Não, você vai falar, não, calma, mas eu nem falei. Não, mas eu já sei o que você vai falar. Mas você não sabe. Eu nem falei ainda. Você consegue ler meus pensamentos, né? Então calma, espera eu falar. Para ver se você consegue entender pelo menos o que é que eu estou dizendo, o que é que eu estou falando, né? Provérbios 29:20 diz assim, há mais esperança. Você viu alguém que é precipitado no falar? Há mais esperança para um tolo do que para ela, para a pessoa, né, precipitada no falar. Quer dizer, tem mais esperança um tolo do que simplesmente aquela pessoa que é precipitada. Então, meus irmãos, muitas vezes é mais fácil se comunicar com uma pessoa estranha do que com alguém da nossa própria família. E isso tem uma explicação muito simples. É que, quando a gente dialoga com os membros da nossa família, nós somos tentados a pensar que ele já sabe tudo aquilo que nós vamos falar. Então, muitas vezes nós não somos claros o suficiente, ou não falamos de forma bem compreensível, né, para que de fato eles nos entendam, e isso possa produzir de fato a verdadeira comunicação. Porque é como eu digo e eu repito, comunicar não é falar, é se fazer entender. A boa comunicação só vai se dar assim. Então os irmãos precisam entender aquilo que eu estou falando, para que vocês consigam absorver de fato o ensino das Sagradas Escrituras. Então, para que essa comunicação de fato seja eficaz e produza resultados, irmãos, eu quero pelo menos apresentar 3 crivos para vocês, que são clareza, respeito e amor. Veja, se a gente quer falar bem, comunicar bem, então a gente precisa falar com clareza. A pessoa precisa nos ouvir atentamente, ele precisa saber cada palavra que você está dizendo e o significado de cada uma delas. E quando a gente se dirige para alguém da nossa família para tratar de qualquer assunto, né, precisamos ser claros. Ainda que seja um assunto comum entre nós, a gente precisa falar para que a pessoa realmente entenda cada uma das palavras que você está dizendo. E esse é um dos princípios mais claros da comunicação. É poder se fazer entendido, falar palavras compreensíveis. E aí, se a gente tiver que pecar pelo excesso, né, da clareza, é melhor que a gente peque pelo excesso da clareza do que deixar a outra pessoa obscura, deixar a outra pessoa sem compreender aquilo que você está dizendo. Ou seja, a gente não precisa, inclusive, ter que ficar repetindo a mesma coisa sempre, né? Porque muitas vezes a repetição gera uma irritação, gera uma chateação, né? E isso, obviamente, não vai ser bom. Mas tenha certeza de que quanto mais claro você for, né, de que você não esqueceu nenhum detalhe daquilo que você queria de fato dizer, você vai estar comunicando exatamente a ideia, né, daquilo que você quer falar para o seu marido, ou para a sua esposa, ou para o seu filho. Por isso que falar na hora que o camarada está saindo para o trabalho, ou a mulher está saindo para o trabalho, ou o menino está indo para a escola, falar na hora que ele está de saída, ou ela está de saída, ou vai para algum lugar, para a academia, para o treino, para alguma coisa e tal, falar na hora que a televisão está ligada, e você está vendo televisão, assistindo a série, está maratonando alguma série, sei lá, fazendo alguma coisa ali, fazendo um trabalho de faculdade, escrevendo, sei lá, escrevendo, né, algum e-mail, ninguém escreve mais assim, só escreve assim agora, né? Então, escrevendo alguma mensagem, escrevendo algum texto, fazendo alguma coisa e tal. Para, fulano, ó, ei, olha para mim, presta atenção, deixa eu falar um negócio para você. E aí olha no olho dele, olha no olho dela, e fala calmamente, pausadamente, cada palavra para que a pessoa entenda. Assim nós conseguimos restaurar a comunicação, não é? Então, se falou numa velocidade que o outro não entendeu, então não vai haver comunicação.
Não vai haver, se ele não estiver atento a você, e se você não falar com clareza aquilo que você quer falar, não vai haver uma comunicação boa, vai haver falha na comunicação. Então, a primeira coisa é, se temos que falar, sermos compreendidos, então fale para a pessoa com clareza, para que ela entenda cada palavra que você está dizendo. A segunda coisa que eu falei é o respeito, não é? Tão importante quanto ser claro, é falar de forma respeitosa. E o respeito tem a ver, meus irmãos, muitas vezes com a tonalidade da voz que nós estamos nos comunicando. Não é? Veja que ele vai dizer aqui, tardio para se irar, não é? Então, muitas vezes a gente é indelicado. Isso aí, muitas vezes os homens, né? Isso é mais para os homens mesmo, né? Os homens é que são meio grossos, né? Porque é homem e tal, etc. É da natureza do homem. Mas as mulheres também, de vez em quando, são bem grossinhas também, né? Os filhos muitas vezes são grossos com os pais, e olha que isso é vergonhoso, quando os filhos são grossos com os pais, são deselegantes com os pais, né? E os pais também, obviamente, quando falam de forma muito grosseira, muito agressiva, verbalmente falando com os filhos, isso não é legal, isso quebra a comunicação, atrapalha a comunicação, não é? O outro vai se fazer ouvido de mercador mesmo, ele não vai querer ouvir aquilo que você está dizendo, porque palavra áspera suscita ira, a palavra branda desvia o furor. Então você quer ser compreendido, quando você fala, fale com respeito. Já viu gente que tenta resolver o problema no grito? Só piora a situação, não é? Quando vai falar no momento inadequado, e aí nem sempre o membro da família fala com você, né, num bom momento, vai haver sem dúvida alguma faísca ali, alguma grosseria vai sair ali, né? Você vai ser bruto, grosso em algum momento, porque você escolheu exatamente a hora errada, o momento errado de poder falar isso. E aí, se a gente fala de forma desrespeitosa, e aí, irmãos, a gente não pode, porque é membro da nossa família, porque é nossa mulher, ou marido, ou filho, ou pai, a gente não pode sair falando na hora que a gente quer, e na hora que a gente bem entende. Por mais importante que o assunto seja, é preciso a gente respeitar o outro, não é? E saber que ele está disponível para conversar, não nesse momento, mas no outro momento. E não é melhor esperar mesmo, para conversar num momento mais oportuno, para que você possa se expressar claramente, né, de forma clara, e aí falar sem ofensa, falar sem tratar mal, sem rispidez, sem ignorância. É muito melhor respirar fundo, conta até 10, conta até 100, conta até 1000 se for preciso, mas não vai responder com grosseria. E muitas vezes há maridos que chegam cansados do trabalho, com fome, querendo tomar um banho, descansar, e vem a mulher e despeja. Ah, porque o menino fez isso, ah, porque o gás, faltou gás, ah, porque o síndico do prédio reclamou de não sei o que, ah, porque não sei o que, aí despeja, ah, está faltando feijão, está faltando não sei o que, está faltando não sei o que, eu queria comprar roupa tal, eu quero ir na casa da mamãe, não sei o que. Calma, deixa teu marido chegar, deixa ele respirar, deixa ele tomar um banho, ele veio do trabalho, está com a cabeça cheia de coisa, ou também se for a esposa. Muitas vezes o marido, né, quem não tem paciência para esperar o momento certo, e aí acaba ferindo, magoando, e os homens são muito piores em relação a isso, né? Os homens parece que sabem atingir as mulheres num ponto nevrálgico ali, sabe, conhecem, né, bem a esposa, e parece que as atinge exatamente naquele momento, e aí aquela palavra se torna uma palavra tão ofensiva, tão grossa, tão desrespeitosa com a sua esposa, ou com o seu filho, ou com os seus pais, e isso vai atrapalhar, prejudicar completamente essa comunicação, irmãos. Então, pense bem, seja respeitoso, afinal de contas, pense bem, se você fosse falar a mesma coisa para um amigo seu, para o seu chefe de trabalho, para o seu companheiro de faculdade ou de escola, como é que você falaria? Você falaria do mesmo jeito? Fala não. E por que para sua esposa, para o seu marido, que é parte de você, para seus filhos, você tem que falar de forma grosseira, estúpida, impaciente, agressiva?
Meu irmão, é a tua família, é a tua esposa, é a parte mais frágil. Você tem que tratar com delicadeza, com gentileza, né? É teu filho. Com o filho do teu amigo você não fala desse jeito, mas porque com o teu filho você fala desse jeito. Com os pais dos teus amigos, você não fala com grosseria e de forma desrespeitosa com eles, mas por que com seu pai e com a sua mãe você fala? Que negócio é esse? As pessoas de fora são mais importantes do que as pessoas de dentro. Eu estava ouvindo um dia desses da minha cunhada gosta muito de, quando ela vai reunir a família, seja os familiares, ou a família dela mesma, os filhos, que já estão quase todos casados, só falta a Livinha casar, ela sempre gosta de fazer aquelas mesas que Solange, aquele negócio que Solange vende, que eu não sei o nome que dá, né? Mesa posta, né? Faz aquelas mesas bem bonitas e tal, não sei o quê. Aí ela dizia que antigamente ela não fazia essas coisas. Ela só fazia essas coisas quando via gente de fora. Aí ela disse que o relé dela atracou. Ela disse assim, não, puxa, eu faço por de fora, eu não faço por de dentro da minha casa. Na minha casa eu boto copo feio, boto os talheres antigos, eu boto... Não, vai mudar agora vai mudar. Agora é diferente. O melhor para a minha casa. O melhor para os de dentro da minha casa. Para meu marido, para os meus filhos, para os meus genros, quando vierem, minha nora, quando vier, o melhor vai ser para eles. Por que não pode ser assim na relação, no trato, meus irmãos? Por que não pode ser assim em casa? Por que eu não posso tratar minha mulher e falar bem com ela, falar calmamente com ela, falar amorosamente com ela, pacientemente com ela, quando eu tenho tempo, paciência para falar com todo mundo na igreja ou fora da igreja, trato todo mundo bem, mas a minha mulher, ou o meu marido, ou os meus filhos, ou os meus pais eu tenho que tratar mal. Está errado isso. Isso não vai gerar uma boa comunicação. Isso vai gerar mágoa, vai gerar ofensa, desrespeito. São feridas que são muitas vezes abertas no coração do filho ou da esposa, que isso deixa traumas, né? Deixam marcas emocionais que estragam relacionamentos, que estraga a relação entre os pais e os filhos, ou entre o marido e a esposa. E isso é terrível, irmãos, terrível, né? Então a gente precisa falar com os da nossa casa com amor, não é? Aliás, falar com respeito, já estou entrando no outro ponto, falar com respeito, tá certo? Então respeite os membros da sua casa, isso vai ajudar muito nessa comunicação. E a terceira e a última aqui, finalmente, é o amor. A gente tem que falar com amor. Finalmente, o terceiro crivo pelo qual devemos avaliar a nossa fala é se essa fala ela é proferida de forma amorosa, né? O modo de falar, irmãos, é mais importante do que o que se tem para falar. Os irmãos entendem? A maneira como a gente fala é mais importante do que aquilo que a gente precisa dizer para o outro. Se a gente fala de forma amorosa, você pode até dizer que o outro é feio, ele vai ficar rindo, oh, meu amor, é porque você me ama, né? E os irmãos entendem? Então a maneira como nós falamos é muito mais importante, né, do que aquilo que de fato a gente vai falar. Porque falar sem amor não estabelece vínculo para uma comunicação eficaz. E é por isso que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 13, né, que todos os nossos atos, se não tiver amor, nada disso se aproveita. E aí ele vai descrever exatamente o que significa amor, não é? Na paciência, não é? Enfim, numa série de coisas que estão ali, que são importantes de fato para a nossa relação, para essa comunicação. Então falar com amor faz toda a diferença, né? Então a gente não pode desenvolver uma boa comunicação se a gente não conseguir falar com clareza, se a gente não conseguir falar com respeito e se a gente não conseguir falar com amor. Fale com o seu cônjuge com amor, né? Afinal de contas, você o ama, você a ama,
você ama seus filhos e você ama seu pai, seus pais. Então, por que de falar de qualquer jeito, de qualquer forma? Fale com amor, né? Então, meus irmãos, eu quero concluir dizendo a vocês o seguinte: quem fala de forma precipitada e sem refletir, vai causar, sem dúvida alguma, muitos males e dissabores dentro da sua própria casa, dentro do seu lar, tá? E sem dúvida alguma a gente pode orar como o salmista, no Salmo 141, versículo 3. Põe guarda, Senhor, à porta da minha boca e vigia à porta dos meus lábios. Então, se a gente não pedir a Deus sabedoria, se a gente não atentar para essas questões que a gente está falando aqui, se a gente ouvir só, chegar em casa, não refletir, não começar a mudar, para o ano, Tony vai falar de novo, o pastor Petrone vai dizer de novo, vamos falar sobre comunicação de novo, porque parece que a coisa não foi muito, Romildo não falou direito, né? Pode jogar a culpa no pregador, não tem problema não, né? Sabe, irmãos, precisamos pedir a Deus isso: Senhor, guarda a minha boca, põe guarda na minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Uma boa comunicação no lar, irmãos, ela tem o poder de influenciar os filhos, ela produz paz e bem-estar em casa, esclarece dúvidas e ao mesmo tempo cria um bom ambiente, um ambiente de confiança entre os membros da família. E tudo isso, irmãos, vai redundar em glória, em louvor ao nome do Senhor. E você vai poder viver uma vida familiar mais estável, mais equilibrada, né? Com menos problemas. Vai fazer a diferença, sem dúvida. Por isso eu quero que você pense hoje: como tem sido a comunicação em sua casa, no seu lar? O que é que você, como membro da família, está fazendo para melhorar essa comunicação dentro do seu próprio lar? Que a sua resposta seja positiva e que a sua oração seja de fato a do salmista no Salmo 19, versículo 14: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que Deus nos abençoe, irmãos.